Gente, nós vamos meditar na Palavra de Deus, com você aqui no templo e com você que está aí em casa, o livro de Neemias, capítulo 3. Eu quero ler apenas alguns versículos desse capítulo 3, porque ele tem 32 versículos, mas todos eles são praticamente repetitivos, só muda o nome das pessoas e o ofício que eles estavam realizando, o trabalho que eles estavam realizando. Então depois você pode ler todo o capítulo 3 com o tempo, e em casa também você pode ler todo esse capítulo 3, mas eu chamo a sua atenção para que você tire um tempo e leia todo o livro de Neemias, porque ele é muito bom, muito rico em detalhes para o nosso crescimento. Neemias capítulo 3, encontrou aí? Verso 1 diz: Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução, até a torre dos 100 e a torre de Anané. Junto a eles edificaram os homens de Jericó, também o seu lado edificou Zacur, filho de Imri, e os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao lado destes repararam os tecoitas e os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. E o capítulo 3 ele prossegue relatando esse fato em que essas pessoas elas estavam reunidas com um objetivo, eles estavam trabalhando juntos na edificação dos muros de Jerusalém. Neemias havia voltado com esse objetivo, de reconstruir os muros, de reestruturar aquilo que estava destruído, aquilo que foi destruído pelos babilônios, e eles estavam trabalhando. Todo esse capítulo 3 ele vai relatar essa parte da construção. Antigamente, uma cidade com os muros derrubados revelava um povo derrotado, uma cidade sem guarnição, uma cidade sem proteção, e ainda mais Jerusalém, que era considerada a cidade de Deus, o santo monte do Senhor, como eles falavam. Então, no primeiro olhar, a gente olha esse capítulo 3 e ele parece ser um pouco cansativo sobre os relatos dessa construção, mas ele nos dá algumas lições, e eu vou tirar duas lições para as nossas vidas nesse momento, nesse tempo em que nós precisamos, em alguns momentos, também reconstruir. Nós precisamos, em algum momento, também estruturar alguma coisa que está desestruturada. Primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que todos trabalharam por um objetivo comum. Todos eles estavam unidos em prol de um objetivo. Eles estavam trabalhando para fortalecer uma cidade, eles estavam trabalhando para reconstruir uma cidade. Neemias ele estava interessado em uma só coisa, e ele levou também o povo a se interessar por isso, que era a glória de Deus. Verso 17 do capítulo 2 de Neemias diz: Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser um opróbrio, ou que quer dizer uma desonra. Porque os muros derrubados significavam uma cidade sem honra, uma cidade desonrada. E a grande diversão dos gentios era exatamente zombar do povo de Deus. Olha, vocês não são o povo de Deus, a cidade de Jerusalém não é o local da morada do Deus de vocês, então por que está em ruínas desse jeito? Então, eles estavam zombando desse povo que estava na reconstrução. Então, esse capítulo ele cita governantes, ele cita sacerdotes, ele cita homens, mulheres, artes, profissionais e até mesmo algumas pessoas de fora da cidade, unidas em um só objetivo. Há um lugar e uma tarefa para cada pessoa. Ninguém pensa que vai ficar à toa num trabalho de reconstrução, que não vai ficar à toa. Aqui tinha lugar para todos trabalharem. Alguns fizeram reparos na frente das casas, outros trabalharam ao lado dos homens, pessoas consertaram alguns espaços. O propósito de todo serviço deve ser
a glória de Deus. O propósito de todo serviço cristão deve ser a glória de Deus. Então, Deus ele tem uma tarefa especial para cada um dos seus filhos. Deus ele tem uma tarefa a cumprir, de modo que nós precisamos nos humilhar diante dele, nos prostrar diante dele e identificar aquilo que nós podemos fazer, identificar aquilo que nós podemos, aonde nós podemos ser úteis. Neemias ele pegou o povo, ele dividiu o povo nos seus espaços, cada um fazendo uma coisa, e eles estavam unidos em um só objetivo, e o objetivo desse povo era reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós precisamos também, nesse tempo em que as pessoas estão destruídas, nesse tempo em que as pessoas estão com os seus muros caídos, com as suas vidas dilaceradas por todas as circunstâncias vividas, nós precisamos, como igreja do Senhor, nos unirmos para ajudar a reconstruir essas vidas. A segunda lição que eu tiro desse texto é que todos foram elogiados por participarem. Todos eles estavam unidos em um só objetivo e todos eles foram elogiados por participarem. Esse capítulo ele cita o nome de 38 trabalhadores e identifica 42 grupos diferentes. Havia muitos outros trabalhadores cujos nomes Neemias não relatou, mas nem por isso eles deixaram de ser importantes. Nem por isso eles deixaram de ter um local de destaque na reconstrução do muro. Cada trabalhador, quer tenha seu nome reconhecido ou não, ele tem uma posição de destaque. E infelizmente, nesse tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas o que elas mais querem é destaque, ou então não querem fazer nada. O evangelista Moody ele diz que muita gente tem uma ideia equivocada a respeito da igreja. Essas pessoas acreditam que a igreja é um lugar de descanso, é um lugar para assentar-se num banco bem confortável, contribuir com trabalhos de caridade, ouvir o pastor e fazer a sua parte para que a igreja não vá à falência. É tudo o que querem. A ideia de trabalho de verdade na igreja nem lhes passa pela cabeça, quando na verdade a igreja é um local de trabalho. Todos precisam estar unidos trabalhando. Ninguém pode achar, eu vou para uma determinada igreja que ali eu vou ficar sentado no banco, tranquilo, vivendo tranquilamente. Não, todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos estar unidos em um trabalho. Em 1 Coríntios 12 e 14, Paulo ele compara os cristãos individuais com os membros do corpo humano. Cada membro é importante, cada um tem a sua função. Assim é na igreja, cada membro tem a sua importância e cada membro tem a sua função. Então nós precisamos identificar aquilo que nós podemos fazer e nos doar na obra. Os judeus eles concluíram essa tarefa difícil que era a reconstrução daqueles muros, porque eles obedeceram o seu líder, eles foram leais ao seu líder e eles mantiveram os seus olhos fixos em um objetivo. Eles não se desviaram. A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é digno daquele trabalho. Ou seja, ele desviou o seu olhar, ele se corrompeu por alguma coisa, ele em algum momento da situação, ele desviou o seu pensamento ou ele desviou o seu propósito para uma questão secundária, quando na verdade quem está arando uma terra ele precisa olhar fixo para frente, senão ele se perde. Se bem que hoje as terras são aradas com trator, mas mesmo assim o maquinista ele precisa estar atento aonde ele está passando. Ele não pode desviar o seu olhar para a direita ou para a esquerda, mas ele precisa estar atento àquilo que está acontecendo. Então, nem aquele inimigo que estava em volta de Jerusalém, perturbando aquele povo, nem as dificuldades dentro da própria cidade. Você imagina olhar aquele monte de escombros e pensar, será que nós vamos conseguir? Mas a palavra de Deus diz que eles, em 52 dias, eles reconstruíram os muros daquela cidade. Nada disso pôde desviar a atenção daquele povo que estava trabalhando. Então, hoje nós vemos famílias arruinadas em uma sociedade doente, mas Jesus ele veio para construir, e nós somos os trabalhadores que precisamos ajudar a reconstruir
os muros dessas pessoas que estão destruídas, que estão arruinadas. Podemos ajudar a reconstruir a nossa vizinhança, podemos ajudar a reconstruir os muros da nossa família, nós podemos ajudar a reconstruir em algum lugar. Em algum lugar nós podemos ajudar. Todos nós podemos fazer algo. Então eu não posso ficar esperando que o outro faça aquilo que eu posso fazer. Ninguém pode ficar esperando que o outro faça aquilo que ele pode fazer e aquilo que foi dado a ele a fazer. Então nós precisamos fazer parte dessa reconstrução. Conforme todas aquelas pessoas fizeram parte daquela reconstrução e o muro foi reconstruído e a glória da cidade foi restaurada e eles puderam contemplar o trabalho deles, aquilo que eles tinham feito, porque eles estavam unidos em um objetivo e eles foram elogiados porque eles simplesmente participaram daquela obra. Não porque eles tiveram algum destaque ou não, mas porque participaram. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está em casa, que você possa tomar posse dessa palavra, que você faz parte do reino de Deus, e se você faz parte do reino de Deus, você precisa ajudar a reconstruir muros aonde estão derribados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.